Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um XP Resolve, professor André Vinícius. Vamos aqui analisar mais uma questão de geografia, essa aqui do Enem de 2010, da segunda aplicação. A bandeira da Europa não é apenas o símbolo da União Europeia. Então ele já vem falando aqui de bandeira, de símbolo, e que não é apenas da União Europeia, mas também da unidade e da identidade da Europa, em sentido mais hiato. O círculo de estrelas douradas representa a solidariedade e a harmonia entre os povos da Europa, tá? Então a gente tem que lembrar que quando a União Europeia ela surge, ela tenta criar, tá? Uma cultura, né, uma padronização, um fortalecimento não dos países europeus, né, nas suas nacionalidades, mas sim você criar uma Europa conjunta, tá, onde os povos eles se interligam. Então você deixa de ser um francês, um alemão e você passa a ser o povo europeu, tá? Só que a gente sabe que o continente europeu, né, a sua diversidade, a sua gama de países, de cultura, de línguas, de economia, muitas vezes impossibilita que haja essa solidariedade e essa harmonia entre os povos da Europa, né, gerando sempre alguns conflitos. Olha o comando. Aqui se pode atribuir a contradição intrínseca entre o que propõe a bandeira da Europa e o cotidiano vivenciado pelas nações integrantes da União Europeia. Letra A. Ao fato que a bandeira foi concebida por portugueses e espanhóis, que possuem uma convivência mais harmônica do que as demais nações europeias. Tá? Então a bandeira ela foi concebida em comum acordo, não por portugueses e espanhóis, e nem sempre essa convivência entre Portugal e Espanha ela foi harmônica, né? Letra B. Ao contexto da década de 1930, no qual a bandeira foi forjada e em que se pretendia a fraternidade entre os povos traumatizados pela Primeira Guerra Mundial, então, a União Europeia ela vai ser criada já quando? Nos anos 80, né? Os primeiros blocos econômicos começam a surgir depois da Segunda Guerra Mundial. Então não tem por que ser esse contexto da década de 30. C. Ao fato que a Alemanha e a Itália ainda são vistas com desconfiança por Inglaterra e França, mesmo após décadas do final da Segunda Guerra Mundial. Essa desconfiança ela já foi eliminada, né? Inclusive vale ressaltar que a Alemanha hoje é a grande potência econômica, né? E a Itália, daquela época da Segunda Guerra Mundial, do fascismo, ele compõe aquele grupo dos PIGs, né? Dos menos desenvolvidos. Então ele não tem essa desconfiança. Letra D. Ao fato que a bandeira representa as aspirações religiosas dos países de vocação católica, contrapondo-se ao cotidiano das nações protestantes. Então a bandeira aqui ele não tem nenhuma aspiração religiosa, certo? Muito menos para a vocação católica, contrapondo-se às nações protestantes. Distante disso. E vamos de letra E. Ao fato de que o ideal de equilíbrio implícito da bandeira nem sempre se coaduna com os conflitos e rivalidades regionais tradicionais. Então, mesmo tendo a União Europeia, mesmo se criando um banco europeu, mesmo tendo um líder da União Europeia, muitos países ainda têm essas rivalidades regionais, né? Querem ainda serem os maiorais, as grandes potências. O próprio Reino Unido, mesmo tendo a bandeira, né? A gente sabe que ocorreu o Brexit, que já vem nesse empeleco todo de sair ou não sair da União Europeia. Tá? Então, nem sempre o significado da bandeira vem com essa solidariedade e harmonia e muito menos união. Ainda acaba tendo essas rivalidades
regionais tradicionais, né? Porque a gente tem uma diversidade cultural e econômica muito grande no continente europeu. Beleza, pessoal? Então eu aguardo vocês na próxima.